Qual o seu limite profissional? A gente está vendo aqui alguns casos, na verdade vários casos, de profissionais ultrapassando seu limite de atuação, seu código de ética, fazendo procedimentos que não cabem à sua formação. Por consequência, a gente está vendo muitas negligências, imprudências, e não vou nem falar das intercorrências. Eu sempre comento aqui que intercorrência é uma atividade, é inerente às nossas atividades na área da saúde, de interesse para a saúde. É claro que ninguém quer ter uma intercorrência, mas nós estamos lidando com organismos, com metabolismos, que podem ter ali reações diferentes diante ali de uma exposição, como por exemplo, pode ter ali uma reação exacerbada ao uso de algum produto. Entretanto, não é isso que a gente está vendo que está acontecendo ultimamente, principalmente o ano de 2024 foi um ano aí recorde de tragédias, quando a gente olha procedimentos na área da saúde, de interesse para a saúde. Quando eu digo na área da saúde, estou dizendo ali procedimentos de harmonização orofacial, procedimentos estéticos injetáveis, procedimentos estéticos chamados minimamente invasivos, procedimentos na área da saúde também injetáveis, sem ser na área da estética. Estou falando também na parte de tatuagem. Pessoas aí, nós tivemos casos de pessoas que morreram por conta de toxicidade na parte da aplicação de anestesia tópica. Ou seja, em todos os casos, ou na maioria dos casos, é notório ali que o profissional ali extrapolou o seu limite de atuação. Que o profissional ali claramente, ou ele sabia que ele não podia estar fazendo e ele ainda assim assumiu o risco, ou o profissional não sabia que aquilo ali não era permitido para a atividade dele porque ele ouviu alguém dizer, ou alguém ouviu aí pessoas dizerem que aquilo era permitido para a atividade dele e ele foi lá e realizou. Enquanto nós tivermos esses casos acontecendo, claramente a população, os nossos clientes vão ficar cada vez mais desconfiados, mais amedrontados. E como que nós profissionais podemos mudar essa realidade? Sabendo nosso limite de atuação, ou sabendo até mesmo o limite de atuação de outros profissionais, para que a gente possa ajudar cada vez mais a área da saúde, de interesse à saúde, ser segura, para que os profissionais trabalhem com ética, para que a população se sinta segura ao realizar procedimentos. Não adianta a gente ficar em guerras de conselhos. Esse conselho acha que os profissionais daquele conselho não podem fazer, eu acho que eu posso, mas eu acho que o outro profissional não pode. Antes da gente julgar ali o coleguinha, vamos olhar para dentro da nossa casa para ver se a gente está fazendo da forma correta. E para começar, é importante, antes de tudo, eu entender o que é a chamada classe de risco sanitário. Quando eu estou falando de classe de risco sanitário, prestem atenção aqui que não está nada relacionado à lei do ato médico. A gente ainda tem profissionais, temos professores, palestrantes que erroneamente, por um equívoco, por não entenderem o arcabouço sanitário, falam que o profissional tem que se limitar à lei do ato médico. Se você não é médico, você não tem que se limitar à lei do ato médico. Você que é médico, sim. Você precisa seguir a lei lá de 2012 que reconhece o exercício da medicina, porque lá fala quais são os seus deveres e os seus direitos. Agora, cada profissional tem a sua própria legislação e isso é definido pelo seu conselho de classe. Isso quando eu estou falando de profissionais da saúde. Profissionais que não são profissionais da saúde ou que a legislação, e aí eu não estou falando você se intitular profissional da saúde, eu estou falando ou porque um órgão que não é o órgão responsável por intitular o profissional como profissional da saúde falou que ele é profissional da saúde, mas estou falando da lei de 1970. Lá na década de 70 a gente tem a lei que fala quem são os profissionais da saúde e todos eles têm que estar debaixo de um conselho de classe, cujo conselho de classe é determinado pelo presidente da República. Agora, quando eu estou falando de responsabilidade técnica, quando eu estou falando de área de atuação, eu estou falando necessariamente de classe de risco sanitário. E a classe de risco sanitário é dada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não, nunca, jamais, por um conselho de classe. E aí, a partir daí, a gente já vê muitos erros grotescos na nossa área, quando o profissional faz um procedimento e ele fala que aquele procedimento não é invasivo, eu vou dar o exemplo aqui, um microagulhamento, e ele fala que esse procedimento não é invasivo porque ele não pode falar que é invasivo porque ele teve um profissional que nem da área da saúde um profissional que nem da área da saúde orientou ele a falar que ele não pode falar que realiza um procedimento invasivo, quando na verdade pela legislação de 2001, que foi atualizada em 2022 pela Anvisa, diz que todo material, artigo, utensílio que ultrapassa a barreira cutânea é um procedimento invasivo. Entretanto, esse procedimento invasivo ele pode ser de médio risco, de alto risco ou de máximo risco. Se você não entender isso,
você não vai entender o seu limite de atuação. E a chance de você extrapolar o seu limite de atuação é muito grande e de aí ter uma infração no seu código de ética. Oi, Gessé, chuva de corações pra você da nossa turma 4, Gessé, que demais! Ó, Gessé entrou e o Gessé acho que conheceu a gente pela jornada, né, que é o nosso evento, numa das jornadas, onde a gente já treinou mais de 100 mil profissionais no Brasil e fora do Brasil. E eu também quero falar pra vocês que tá pra acontecer uma nova jornada, tá? E eu vou avisar aqui nessa live, super novidade. Primeira vez que eu tô falando da nossa jornada de 2025. Em 2024 vocês ficaram perguntando bastante. Ju, quando vai ter jornada? Quando vai ter jornada? O nosso último evento foi a imersão, seu espaço blindado. E a gente vai ter a jornada. E eu já vou passar daqui a pouco, tá? As informações pra vocês. Ju, a pessoa que trabalha com tatuagem tem que fazer faculdade de estética agora? Não, Vanusa. A tatuagem continua sendo um procedimento de curso livre, tá? Desde que o profissional se restrinja ao uso de pigmentos inertes, tá? O uso de anestésico não é na área de interesse para a saúde, pois os profissionais ali não possuem habilitação para prescrição, tá? Oi, Ale! Ou trabalhar sob supervisão. Como justificar produtos manipulados de farmácias e de empresas? Vou falar, tá, Ale? Ótimo que você tenha colocado isso. Ju, qual a lei da década de 70 de profissional da saúde? Gente, todas as legislações ficam dentro da plataforma Regularize Já. E eu não sei se vocês sabem, tá? Esse final de semana eu divulguei para todas as nossas 19 turmas do Regularize Já. Nos últimos 5 anos, nós regularizamos mais de 5 mil profissionais. Falar nisso, o Thiago tem que me trazer esse número atualizado, que esse número foi até 2024. Eu preciso saber agora, foi o número de 2024, ou seja, quando a gente fechou 2023, eu preciso saber agora esse número atualizado com 2024. Mas todas as legislações corretas, número, do que trata, que está relacionada com outras, tudo está na plataforma Regularize Já, para que você, profissional, não fique embasado em uma única legislação, mas sim no complexo do arcabouço regulatório, como eu explico lá dentro, tá? Oi, Isana, essa maravilhosa chuva de corações para você. Olha aqui, ó. Cleidione falou, a jornada é maravilhosa e essa vai estar totalmente reformulada porque a gente vai ter um caderno da jornada para cada área de atuação. Então vai ser um verdadeiro curso gratuito, meu treinamento para vocês, mas daqui a pouco eu já passo mais informações. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de classificação de risco, isso aqui, gente, vocês precisam saber de cor. Não tem como um profissional que trabalha na área médica, na área odontológica, área da ozonoterapia, terapia endovenosa de nutrientes, soroterapia, podologia, micropigmentação, estética não invasiva, minimamente invasiva, injetável, enfermagem clínica, farmácia clínica. Não tem como um profissional que trabalha debaixo da área da vigilância sanitária, da área sanitária, não saber a classe de risco dos procedimentos que ele realiza aí no estabelecimento. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Primeiro, classe de risco. A classe de risco está diretamente relacionada à natureza do procedimento. Qual a natureza do seu procedimento? Bom, um procedimento, ele pode ser um procedimento não invasivo e o procedimento pode ser o procedimento invasivo, certo? Isso é a natureza do procedimento. Tem como a gente fugir. O procedimento não invasivo é aquele que não ultrapassa a barreira cutânea ou é aquele onde eu só tenho contato ali na superfície ou às vezes eu nem tenho contato ali nem toca o meu cliente. Um procedimento invasivo, ele pode ser um procedimento invasivo não cirúrgico, ou ele pode ser um procedimento invasivo cirúrgico. Dentro do procedimento invasivo cirúrgico, eu tenho aqueles onde eu tenho risco de atingir órgãos e eu tenho aquele onde eu não tenho risco de atingir órgãos.
Ju, por que você está explicando isso? Porque isso vai determinar o seu limite de atuação. É isso daqui que eu treino os fiscais das vigilâncias sanitárias. Vocês sabem que a gente treina diversos fiscais das vigilâncias sanitárias no Brasil todo, atuando há mais de 20 anos na área sanitária, fazendo fiscalização com a Anvisa fora do Brasil, com as vigilâncias sanitárias dentro do Brasil. Eu consegui ali juntar um know-how, gente, uma experiência onde eu vejo ali, eu já entro no estabelecimento, eu já sei o que aquilo ali está correto ou não, qual é a ausência de conhecimento que aquele profissional tem, quais são as virtudes daquele profissional que a gente pode melhorar para a segurança do estabelecimento. Então, olha só, se eu não souber esse fluxo aqui, eu não sei nada da minha profissão. Não adianta eu ser o melhor injetor, não adianta eu ser o melhor preenchedor, não adianta eu ser o melhor terapeuta capilar, ser o melhor médico que faz transplante capilar, não adianta eu ser o melhor humanizador orofacial, não adianta eu ser o melhor micropigmentador, se eu não sei o básico da minha profissão. Bom, a maioria de vocês aqui não está nessa classe aqui de procedimentos não invasivos. Quais são esses procedimentos não invasivos? Drenagem linfática, limpeza de pele sem extração, de usar aquela agulhinha, né? Drenagem, massagens. Isso aqui são procedimentos não invasivos. O procedimento não invasivo, ele pode estar aqui, geralmente, como baixo risco. Exceções existem médio risco, mas a maioria é baixo risco. Quando eu estou falando de procedimento invasivo, não cirúrgico, eu estou falando do que é chamado popularmente, por quem é leigo, que chama isso daqui de procedimentos minimamente invasivos ou procedimentos injetáveis. Isso já caiu por terra há muito tempo, né? Quem segue a gente aqui desde 2018, 2019, sabe que o termo correto é procedimento invasivo não cirúrgico. Você já ganha 5 estrelinhas com o fiscal da vigilância sanitária quando você joga real e mostra que você tem conhecimento, que você não fica usando esses terminhos, procedimento injetável, procedimento minimamente invasivo, porque isso nem existe na legislação sanitária, certo? Procedimento invasivo não cirúrgico, eu tô falando de microagulhamento com ou sem ativos. Eu tô falando de intradermoterapia, eu tô falando de terapia endovenosa de nutrientes, eu tô falando aqui de micropigmentação, de tatuagem, tô falando aqui, dependendo do procedimento de podologia, a podologia vai ter procedimentos não invasivos, mas vai ter procedimentos também invasivos não cirúrgicos. Então, os procedimentos, fios de PDO, toxina botulínica, tudo isso são procedimentos invasivos não cirúrgicos. Os procedimentos invasivos não cirúrgicos, eles podem ser classificados como médio, alto ou máximo risco. Médio, alto ou máximo. Procedimento cirúrgico, máximo risco, alto ou máximo risco, dependendo ali da concentração do anestésico que vai ser aplicado, tá? Procedimento cirúrgico, eu tenho o transplante capilar. O transplante capilar, ele faz parte, né, do grupo 2 da resolução lá de 2008 do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Ele precisa ser realizado num CCA reduzido, não precisa ser num hospital com todo o centro cirúrgico completo, mas ele tem a estrutura mínima de um CCA que é necessário, ou seja, onde eu realizo, a sala onde eu realizo os procedimentos invasivos não cirúrgicos, eu não posso realizar o transplante capilar. Então, eu tenho barreiras adicionais, eu tenho áreas de suporte, eu tenho requisitos a mais para realizar aqui o procedimento cirúrgico, como, por exemplo, o transplante capilar. Mas o procedimento cirúrgico, ele pode ali envolver, atingir órgãos, pode ter o risco de envolver, atingir órgãos que aí é necessariamente composto pela área médica, e aqui entra a lei do ato médico, é aqui que entra a lei do ato médico, que é a lei de 2012, que nada mais é do que a lei que reconhece o exercício da medicina. Ela vem aqui, ela fala que os procedimentos invasivos, cirúrgicos, com risco de atingir órgãos internos, é uma exclusividade médica.
E não que procedimentos invasivos não cirúrgicos é uma exclusividade médica. É aqui que os profissionais se enganam, é aqui que muitos professores ensinam erroneamente, por não saberem interpretar corretamente os termos sanitários, tá? Porque desconhece a legislação de 32, a legislação de 70, a legislação de 2001 e a legislação de 2022. É todo um arcabouço regulatório. E os procedimentos cirúrgicos que não atingem órgãos normalmente são realizados pelos profissionais cirurgiões dentistas, né? Que a gente tem ali a parte da odontologia. Dúvidas aqui, gente, para eu partir para o próximo ponto, eu preciso saber quais dúvidas vocês têm desse aspecto aqui, deste panorama sobre a classificação de risco. É claro que, dependendo agora do risco, eu vou ter, dependendo da complexidade do procedimento, eu vou precisar adotar requisitos de segurança adicionais. O que a gente está vendo nesses casos lamentáveis, horríveis, né? Verdadeiras, assim, catástrofes. Não é catástrofe, é realmente o profissional ali expor o seu cliente, o seu paciente ao risco. O que a gente está vendo é profissionais que realizam procedimentos de máximo risco, adotando requisitos sanitários, requisitos de segurança, como se fossem procedimentos de médio risco. Vou dar um exemplo para vocês. O procedimento de microagulhamento... Não, eu já volto. Calma, já volto. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Deixa eu ver se tem dúvidas. Vocês estão entendendo super bem. Ai, que delícia! Já tem a gente até escrevendo jornada. Deixa eu falar então da jornada antes de eu dar o exemplo aqui do que eu ia falar. Bom, a jornada, seu espaço em dia com a vigilância sanitária, é o meu treinamento ao vivo, 100% gratuito, ele é online, onde você vai realmente, além de entender o passo a passo da regularização, para você não ficar dando voltas ou começar de trás para frente, começar todo errado, além de você entender esse passo a passo, você também vai se preparar para tirar nota 10 numa fiscalização sanitária. Eu vou te preparar para uma fiscalização sanitária independentemente da sua área de atuação. Se você atua com procedimentos de baixo, médio, alto, máximo risco, cirúrgicos, não importa a sua área de atuação. Eu preparei cadernos, você vai receber materiais, como todo um curso tem materiais, você vai receber a apostila para sua área de atuação, para que possa te ajudar ainda mais durante as nossas aulas da jornada. A jornada vai acontecer nos dias, Thiago vai me ajudar, 17, 18 e 19 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Tá? Para você se inscrever gratuitamente, é só você digitar jornada aqui no campo comentários. Você vai receber o link no seu direct. Clica no link, se inscreva e entre para o grupo do WhatsApp. É lá no grupo do WhatsApp que você vai receber todas as informações. E cuidado, gente, com golpes, né? Somente aceitem mensagens dos administradores lá do grupo do WhatsApp. Não vejam, né? Porque a gente sabe que em todas as áreas tem pessoas aí, né, querendo dar golpes. Então não caia em golpe, só converse realmente com os administradores dentro do grupo, tá? E é lá pelo grupo do WhatsApp que você vai receber os links para entrar ao vivo nas aulas, esteja ao vivo, já reserva a sua agenda. Coloque 2025 como prioridade o seu negócio, sair realmente do amadorismo e entrar no profissionalismo, sabe? Trabalhar com o seu espaço de forma profissional. Chega de amadorismo, eu vou esperar meu negócio dar certo para eu me regularizar. Não, eu vou me regularizar para o meu negócio dar certo. Porque primeiro eu me regularizo e depois o meu negócio dá certo, né? E se o seu negócio já está aí funcionando, se você já está aí, não importa 6 meses, 10 anos, 20 anos, para ontem você precisa profissionalizar, regularizar o seu estabelecimento. E você vai trabalhar sem medo de denúncias, sem medo de intercorrências, porque você realmente vai sair preparado durante a jornada. Ao vivo, já reserva na sua agenda, combinado? Gratuito. Bom, eu falei aqui que eu ia dar o exemplo. Vamos supor um procedimento de médio risco chamado microagulhamento. Microagulhamento, quando eu trabalho somente com microagulhamento, ele faz a indução de colágeno. Dentro da legislação, que era a antiga 2001, né, e agora é de 2022, fala o seguinte, que o microagulhamento, seja o roller, a caneta, ela é
um equipamento de médio risco. Então, eu tenho um equipamento de médio risco. Esse equipamento de médio risco, ele não é a mesma coisa do que quando eu faço um microagulhamento com uso de ativos. Quando eu faço associação microagulhamento com ativos, abrir canais e agora ele vai ser um drug delivery e coloco ativos, ele deixou de ser um procedimento de médio risco e ele passou a ser um procedimento de alto risco. Aqui eu mudei a classe de profissionais, por ter mudado de médio risco para alto risco, eu mudei a classe de profissionais que podem fazer esse procedimento, eu mudei alguns requisitos sanitários de médio para alto risco. E como que você vai entender isso? Tô dando só esse exemplo. Calma que vai ter mais. Eu preciso verificar o seguinte, que existem estabelecimentos que são divididos em estabelecimento tipo 1 e estabelecimento tipo 2. O estabelecimento tipo 1 é aquele que realiza procedimentos de baixo e médio risco. Isso aqui é para a área da estética e algumas áreas afins. Calma que eu já vou falar da área da saúde também, tá? Estabelecimento tipo 1 é o estabelecimento onde eu não preciso ter um responsável técnico. Não precisa ter um responsável técnico cadastrado no conselho de classe. Ou seja, os profissionais que atuam no estabelecimento tipo 1, eles não têm conselho de classe. Basicamente é isso. Não tem conselho de classe. Então, como a legislação, que era de 32, depois é de 70, depois virou 2001 e 2022, ela fala o seguinte, que para você realizar procedimentos de alto risco ou de máximo risco, você precisa estar amparado pelo conselho de classe. O conselho de classe ele é corresponsável com você, porque se ele te habilitou a realizar um procedimento, a trabalhar com aquele procedimento de alto ou de máximo risco, porque ele tem uma legislação publicada sobre isso, ele é corresponsável. Por isso, gente, que não é assim, a pessoa ali da esquina faz, eu vou fazer. Não! Existe limite de atuação, justamente porque nós vivemos em sociedade e tem toda uma formação para cada profissional. E aí, nesse caso aqui, eu não preciso ter uma responsabilidade técnica e diversos requisitos também eu não preciso passar aqui. Como, por exemplo, nesse tipo de estabelecimento, geralmente eu não preciso ter a aprovação do projeto básico arquitetônico. Ju, o que é projeto básico arquitetônico? Eu vou me aprofundar durante a jornada. As nossas lives, falar nisso, gente, essa semana live, segunda e quinta, normal, como toda semana. Semana que vem já vai ser live todos os dias, pra gente já começar a esquentar os tambores pra nossa jornada. Porque a jornada é o verdadeiro curso. A jornada é onde a gente ali, encaixa todas as pecinhas do quebra-cabeça. A jornada é para você encaminhar para o seu colega de profissão, para os seus professores. Para quê? Para que mais e mais profissionais possam trabalhar dentro do seu limite de ética, pode trabalhar dentro das normas sanitárias, possa entender o que são as boas práticas sanitárias para a gente elevar o seu mercado, seja na área da saúde, da odonto, da estética, médica, micropigmentação, podologia, não importa a sua área de atuação, para que a população se sinta mais confiante, mais segura, porque você vai estar colaborando, contribuindo com isso. Não é ficar sentado esperando, tá vendo, aconteceu isso porque o profissional não é capacitado. Não tá mais acontecendo isso porque eu participei disso. Eu, como profissional da saúde ou de interesse para a saúde, quero que a população... não quero que a população sofra danos, porque é tudo que a gente menos quer como profissionais, né? A gente quer que o nosso cliente saia melhor do que ele entrou. Então, olha só,
a aprovação do projeto básico arquitetônico, tá? Geralmente o estabelecimento tipo 1 não precisa ter isso e eu vou explicar o que é o projeto básico arquitetônico, quais são as etapas durante a nossa jornada, certo? Bom, o estabelecimento tipo 2 é aquele estabelecimento onde são realizados procedimentos de... Deixa eu colocar outra aqui. Procedimentos de médio, alto e máximo risco sanitário. Nesse tipo de estabelecimento, obrigatoriamente, eu preciso ter um responsável técnico cadastrado com conselho de classe e eu preciso ter certidão do estabelecimento, certidão de regularidade do estabelecimento. Posso dar um recado, Ju? Pode dar um recado, Thiago. Enquanto você toma uma água, porque você não tomou sua água ainda, eu não quero que você fique sem voz. E aqui é o Thiago, eu não apareço, mas eu estou aqui. A Andressa, ela avisou que o link não estava aparecendo. Então, olha só, todo mundo que digitou jornada aqui, vai entrar lá no seu direct, vai clicar no link e vai entrar no site do Defina. E agora o link da jornada já está disponível para você fazer a sua inscrição gratuita, estar conosco ao vivo e ganhar todos os presentes que a gente vai disponibilizar para quem tiver ao vivo. Obrigado, Andressa. Obrigada, Thiago. A Isana falou, preciso atualizar meu curso, Ju, sou da turma T18. E, Isana, você sabe que todos os nossos alunos, quem é nosso cliente, para sempre nosso cliente, tem condições exclusivas, com um preço super simbólico, um valor simbólico, para você fazer a sua renovação da plataforma, tá? Chama o Thiago, o WhatsApp tá aqui no link na nossa bio, chama o Thiago para você fazer a sua renovação, combinado? Amanda falou, a jornada vale ouro, estarei lá novamente. Que delícia, gente. Ju, você é maravilhosa, consegue deixar claro muitas dúvidas. Léia, chuva de corações, é essa a nossa missão aqui dentro do Defina. Descomplicar as normas sanitárias, facilitar o seu dia a dia e, principalmente, fazer com que o profissional trabalhe com segurança, trabalhe tranquilamente, chegue em casa, durma tranquilo, sem medo de denúncias, de intercorrências, sem medo de uma fiscalização sanitária, porque ele vai estar preparado para isso. Aqui nós formamos profissionais formadores de opinião e não profissionais mimizentos que ficam ali arranjando desculpa, né, para as bobagens que faz. Então vamos lá. Nesse estabelecimento tipo 2, né, eu preciso ter um responsável técnico cadastrado no seu conselho de classe e eu preciso ter a certidão de regularidade do estabelecimento. E em algumas regiões, em algumas, não são todas, em algumas regiões, ele vai precisar ter a aprovação do projeto básico arquitetônico junto à vigilância sanitária. Então, gente, vocês entenderam que eu tô falando aqui, eu tô dando exemplo de estabelecimentos da área da estética e áreas afins, onde por mudar a classe de risco, eu já mudei os requisitos sanitários e, consequentemente, eu já mudei o perfil do profissional que vai poder atuar em cada um desses estabelecimentos? Ficou claro isso? Deu para entender? Ou seja, se eu tô falando que eu faço um procedimento de microagulhamento é um procedimento de médio risco para indução de colágeno que está dentro do estabelecimento tipo 1. Então, o profissional aqui ele deve ser devidamente habilitado e capacitado na área da estética, conforme a Lei 13.643 de 2018. Porém, como este profissional não possui conselho de classe, não tem problema, porque o diploma dele já vai comprovar que ele é um profissional habilitado, capacitado, porque a Lei 13.643 de 2018 reconhece. Ou seja, ele não precisa ter inscrição em nenhum órgão, instituição, entidade, nada disso. O diploma dele é suficiente. Tá garantido por lei, tá bom? Aqui, gente, vai entrar profissional esteticista, profissional técnico estética, podólogo, tatuador, micropigmentador, todos os profissionais que atuam com baixo e médio risco. Tatuagem e micropigmentação, dependendo da região,
é alto risco, mas como o profissional não tem conselho de classe, ele entra aqui no estabelecimento tipo 1. Design de sobrancelhas, extensionista de cílios, entra aqui em tipo 1, tá? Aí vira e fala assim, não, Ju, mas eu realizo um microagulhamento associado a ativos. Se você usa o microagulhamento associado a ativos de acordo com a classificação de risco determinada pelo órgão sanitário, que no Brasil é a Anvisa, na Europa é a EMA, Estados Unidos é a FDA, cada país tem o seu órgão sanitário, você tem a legislação que, se você associa um equipamento, mesmo que ele seja médio risco, com um ativo, com um produto que vai fazer aí uma ação no organismo do seu cliente, esse conjunto passa a ser um conjunto de alto risco. Ele saiu do médio risco e ele virou um procedimento de alto risco. Procedimento de alto risco obrigatoriamente vira um estabelecimento de prestação de serviços na área da saúde tipo 2. E esse estabelecimento, ele precisa ter um responsável técnico cadastrado no conselho de classe. Ele precisa, com isso, que o conselho de classe emita uma certidão para o estabelecimento, que é isso que a vigilância quer ver no final do dia, essa corresponsabilidade do conselho e do profissional. E dependendo da região, como por exemplo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, entre outros, Salvador, Bahia, você vai precisar ter a aprovação prévia do seu projeto básico arquitetônico. Então, entender o passo a passo da regularização vai ser fundamental. A gente teve um profissional, e eu posso dizer aventureiro, que tentou regularizar uma profissional lá em Santa Catarina, se eu não me engano, em Balneário. Tentou regularizar, depois entrou em contato comigo desesperada esse profissional, porque tinha feito uma baita de uma lambança no processo de regularização da profissional lá em Balneário de Camboriú. Era uma profissional esteticista. Então, uma profissional que achou que conseguiria, sem ter experiência na área de regularização, conseguia ajudar essa esteticista lá em Balneário. Ela simplesmente pegou e fez todo o processo de regularização dessa profissional esteticista como um estabelecimento tipo 2, sem ela nem saber essa diferença do que é tipo 1 e tipo 2. Com isso, a vigilância sanitária pediu vários termos para a profissional esteticista assinar. Foi aí que esta pessoa que estava ajudando a profissional esteticista entrou em contato comigo e falou: Juliana, tá muito estranho, ela tá pedindo para assinar um monte de termo, que ela não pode fazer um monte de coisa, e eu acho que eu me embananei aqui na regularização. Falei, sim, a gente tem um curso de formação de consultores sanitários, justamente para quê? Para que a gente forme pessoas para ajudar outras pessoas a se regularizarem de uma forma correta, prática, sem idas e vindas e sem lambança. Nesse caso, gente, foi um caos. A gente teve que cancelar todo o processo, tudo, e começar do zero, da forma correta, como estabelecimento tipo 1, tá? Cuidado, não comecem de trás para frente. Tem profissionais que começam dando entrada no alvará sanitário sem antes ter feito uma consulta de viabilidade, que é gratuito e que é o primeiro passo. O último passo é dar entrada no alvará sanitário. E quem é área da saúde, depois disso vai precisar fazer o seu cadastro no CNES. Tudo isso eu vou explicar durante a jornada, tá? Só digitar a jornada aqui no campo comentários. Não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, que é por lá que vocês vão receber todas as informações, materiais, bônus, presentes, a apostila, tudo, tá bom? Do curso. Gratuito, ao vivo, dias 17, 18 e 19 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Já anota na sua agenda e passa para outros profissionais também. Vocês entenderam essa diferença? Agora, eu digo uma coisa para vocês. Um profissional que só pode atuar no estabelecimento tipo 1, o que acontece com ele quando ele exerce, quando ele faz atividades estabelecidas no estabelecimento tipo 2? Dá problema, porque ele está atuando fora do limite de atuação dele. Ju, mas isso é muito cruel. Gente, isso é formação, limite de atuação. Não sou eu que estabeleço as legislações. Não é você que estabelece as legislações. A gente vive aqui, não é verdade? Em sociedade. Existem leis. Às vezes a gente pode não concordar com a lei. Lei não é para concordar. Lei é para a gente cumprir, concordando ou não. Se não existissem as leis de trânsito, olha o caos que seria
já com esse grande número de acidentes que tem, rodovias, tal, excesso de velocidade, ultrapassagem em áreas não permitidas, a gente já tem atropelamentos porque não, né, ou o pedestre ou o próprio motorista não respeitou ali a parte da sinalização que lhe cabe. Se em sociedade a gente não respeitar as regras, consequentemente a gente vai ter problemas. E é por isso que vocês entendem que um profissional que exerce atividades de alto e de máximo risco, ele sempre vai ter o respaldo de um outro órgão que somente pode ser o conselho de classe. Não tem como um profissional que atua no estabelecimento tipo 1 ir lá tentar fazer um procedimento de alto risco, como a toxina botulínica, como um preenchimento, como, né, um fio, se ele não tem um conselho de classe que vai emitir uma certidão de regularidade para ele. Ele não tem como atuar aqui. Ele vai estar gastando dinheiro, gastando tempo, vai estar se comprometendo, risco de ser preso. Vocês viram em dezembro aquele casal lá de Goiás, que tinha 2 estabelecimentos, um em Goiânia, acho que outro Aparecida de Goiânia, não lembro, estão presos. Por quê? Porque estavam realizando procedimentos fora do seu limite de atuação. Isso ninguém conta. As pessoas só querem mostrar para vocês as vitórias. E aí, recentemente, a gente teve agora esse caso do profissional dentista que fez rinoplastia. Vocês viram? Eu coloquei o post aqui esse final de semana no nosso feed para vocês. Gente, olha só. Quem é profissional dentista, você tem lá a sua legislação do Conselho Federal de Odontologia, a 230 de 2022. Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando aqui, cuspindo legislações para vocês, porque isso daqui, para mim, ficar falando legislação, né, é a mesma coisa de estar fazendo vocês ficarem dentro de uma bolha. Eu quero que vocês saiam de dentro da caixinha. Mas esse eu preciso falar. O dentista, ele tem uma legislação que é do Conselho Federal de Odontologia, número 230 de 2022, que fala quais são as atividades vetadas pelo cirurgião dentista. Cirurgião dentista, atualmente, ele só pode atuar em cabeça e pescoço. Tá lá, regiões anatômicas, áreas anatômicas, cabeça e pescoço. Além disso, lá lista todas as atividades que o dentista não pode fazer. E dentro delas está a rinoplastia, diferente de rinomodelação. Quem não sabe essa diferença de rinoplastia e rinomodelação me assusta até estar atuando aí nessa área da estética, certo? Bom, e o que a profissional foi lá fazer, pelo menos está lá na reportagem? Rinoplastia. Acabou deformando aí pessoas, né? Por quê? Porque não é habilidade, nem pode. Rinoplastia é um procedimento cirúrgico. A rinomodelação é um procedimento de alto risco. Rinomodelação. Rinoplastia, rinomodelação. Procedimento invasivo não cirúrgico. Alto risco. Rinoplastia. Procedimento invasivo cirúrgico. Cirúrgico. Exclusivo para profissionais médicos. Para que uma classe ou uma profissional compromete toda uma classe invadir na área de atuação de outro profissional? Cada um tem a sua área de atuação. Sabe por quê? Porque imagina um profissional que só pode atuar com procedimentos onde ele não consegue fazer depois a reversão de um efeito colateral. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tô falando de preenchimento, tá? Quando eu tô falando de preenchimento, eu tô falando de um procedimento invasivo não cirúrgico de alto risco. O preenchimento, tá? O preenchimento, ele é alto risco. Entretanto, quando eu vou reverter um preenchimento, quando eu utilizo a enzima hialuronidase de forma injetável, ela vira um procedimento de máximo risco. Em um procedimento de máximo risco, eu preciso ter instrumentos de segurança. O meu kit de emergência, ele precisa ser totalmente diferente do meu kit de emergência de um procedimento de alto risco. Só que, dependendo do profissional, o profissional ele não pode ter aqueles utensílios de emergência estipulados para estabelecimento de máximo risco, porque ele não tem legislação para isso. Então, ele não pode ter.
Como é que ele vai se aventurar a fazer um procedimento de máximo risco se ele não pode ter os equipamentos mínimos de emergência que requerem para fazer esse procedimento de máximo risco? De novo, gente, enzima hialuronidase é um medicamento, eu tenho que olhar a bula. Quando eu olho a bula, eu vejo o quê? Que para eu fazer a aplicação de enzima hialuronidase, eu preciso ter epinefrina, eu preciso ter antihistamínico injetável, eu preciso ter, o próprio fabricante já coloca o que é necessário que o estabelecimento tenha como uma medida de segurança. Só que aí eu vou no profissional e vejo a legislação dele, o conselho dele nem permite que ele faça uso de epinefrina, que faça uso de antihistamínico injetável, porque é medicamento injetável. Ele não tá dentro do limite do escopo de atuação dele. Como é que ele vai usar? Gente, ele dá o quê? Um tiro no pé. É o profissional falar assim, eu vou me aventurar, porque já que o cliente chegou aqui, todo mundo tá fazendo, eu também vou aplicar enzima hialuronidase. Qual é o risco disso? É um risco enorme. E a gente viu no ano passado que uma paciente veio a óbito por conta da aplicação de enzima hialuronidase. Esse foi um dos casos. Por quê? Porque lá dentro não tinha o kit de emergência necessário, porque aquele profissional, mesmo se tivesse, ele não poderia utilizar. Não está dentro do escopo da atividade dele. Vocês entenderam que o buraco é muito mais embaixo? Vocês entenderam que limite de atuação não é guerrinha de egos, mas é realmente segurança sua como profissional, para você não perder aí o seu título, a sua especialidade, você deixar de exercer a sua profissão, mas principalmente do seu paciente e do seu cliente. Não é uma questão de guerrinha de conselho versus conselho. Isso a gente sabe que existe. Mas aí tá lá entre eles. O que nós, eu sou uma profissional da saúde também, de interesse para a saúde. O que nós profissionais podemos fazer dentro, aqui, porque eles estão lá brigando entre eles, quem consegue ampliar quem consegue ampliar, quem não consegue, eu vou diminuir seu limite de atuação, é deles. Mas e a gente aqui? Tá cumprindo o nosso papel? Primário, todo o código de ética da profissão diz que o profissional, ele só deve atuar em um ambiente regularizado. Quantos profissionais têm a sua pasta realmente de acordo com as suas atividades? Quem é da nossa plataforma Regularize Já, esse final de semana viu a novidade. Eu reformulei a plataforma inteira, vocês não imaginam o trabalho que deu, dividindo por classe de atuação. O seu manual de rotinas e procedimentos de odontologia não é mais o mesmo manual de rotinas e procedimentos da estética, que não é igual ao da medicina. Não tem como ser um documento padrão. O seu PGRSS, que é o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos da odontologia, é totalmente diferente de profissionais que atuam na área da estética, que é diferente da área da podologia. Cada um precisa ter o seu documento individualizado. E é isso que a plataforma Regularize Já proporciona para vocês, além de vocês me mandarem foto, vídeos e áudios. Ó, quem tá perguntando assim, ó, Ju, na jornada vai ter condição exclusiva? Sim, vocês sabem, curso é maravilhoso. Fui aluna e amei. Leia, chuva de corações para vocês. Adoro, gente, começar a segunda-feira já com essa chuva de carinho de vocês. Sim, na jornada, vocês sabem que a gente abre uma condição exclusiva para a plataforma, que é realmente o momento da gente ali ver os profissionais que querem sair daquele patamar mediano ali e ir para o próximo passo, que é se profissionalizar, sair do amadorismo, da clandestinidade. Ju, eu já quero aproveitar a condição da jornada, entre em contato com a gente, tá? Entre em contato com a gente, conversa com o Thiago, porque ele já vai aplicar para vocês a condição que vai ser exclusiva da jornada, tá? Para quem já quiser entrar. Para quem já quiser entrar, tá bom? Vamos lá. Depilação a laser. Depilação a laser. Gente, como é que eu sei a classe de risco? Eu preciso entrar no site consultas.anvisa.gov.br/produtos para saúde. Lá todos os aparelhos a laser são alto riscos. Todos os aparelhos estão classificados como alto risco, tá? Todos são classificados como alto risco, tá?
procedimento não invasivo, alto risco, todos os equipamentos de laser. Então, se você atua com laser na área da estética ou nas áreas afins, necessariamente você está no tipo 2. Necessariamente precisa ter um RT cadastrado no conselho, e o conselho tem que emitir a certidão para o estabelecimento, senão você vai estar em apuros durante uma intercorrência, uma denúncia ou uma fiscalização, tá? Eu falei que eu ia voltar depois de uma pergunta. Ai, meu Deus, qual era a pergunta? Ah, dúvida cruel, foi da Lê. Como justificar produtos manipulados? Gente, eu já fiz live de produtos manipulados. Eu vou fazer uma live de produtos manipulados, tá? Semana que vem, que vai ser todos os dias de live às 8 horas da manhã, eu vou fazer uma voltada para produtos, para vocês tomarem cuidado com os produtos que vocês têm aí dentro do estabelecimento de vocês. Vou falar tanto dos produtos industrializados como manipulados e vou falar do controle. É uma nova planilha que eu, inclusive, disponibilizei dentro do Regularize Já para vocês adotarem imediatamente no estabelecimento de vocês, porque nas últimas 5 fiscalizações, tá, da Vigilância Sanitária, eu vi os fiscais solicitando isso. Vocês sabem que eu faço um levantamento de 2024 de todos os relatórios de fiscalização emitidos pela Vigilância, né? Eu tenho ali todo um estudo mostrando para cada tipo de atividade quais são os itens mais solicitados pela Vigilância Sanitária por região. Gente, é um trabalho assim, é hercúleo que fala? Não sei se é esse termo, mas é um mega trabalho. Aqui a gente faz toda a parte de inteligência sanitária e é claro que no caderno e durante a jornada eu vou revelar isso para vocês, né? Eu faço todo esse levantamento para trazer informação de qualidade para vocês, conteúdo de qualidade. Então, vai estar separado por área de atuação e por região os itens mais exigidos pela fiscalização sanitária para te guiar no planejamento da sua regularização. Regularização é planejamento, né? Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver. Nossa, tem bastante comentário. Deixa eu ir lá para baixo. Quem pode ser MEI, a gente vai ter uma live com uma profissional contadora, tá? A gente está definindo ali horário, porque dentro da plataforma Regularize Já, a gente tem mentorias ao vivo comigo, tem também com a profissional contadora e tem com o profissional advogado, né? Então, a profissional contadora, ela explica tudo isso. E a gente também faz lives aqui para ajudar vocês, tá bom? Mas eu já te adianto que MEI, todo mundo que atua aqui não pode ser MEI, tá? MEI somente são os profissionais que estão na lista emitida pelo governo federal. Atualmente, na área sanitária, só quem atua na área sanitária que pode ser MEI é cabeleireiro, manicure, pedicure, barbeiro, tatuador, piercing e esteticista independente, tá? Só esses. Se eu não falei você não pode ser MEI. Então, podologia, podólogo, massoterapeuta, não pode ser MEI, tá? Profissional que tem conselho de classe, nem pensar, não tá na lista do MEI, tá bom? Também sou aluna de 2021. Deus abençoe sempre vocês, ajuda muito com suas lives. Obrigada, gente. Deixa eu ver dúvidas aqui de vocês. Thiago respondendo também. Estou construindo uma clínica multiprofissional, vão ter profissionais de várias áreas da saúde. Gente, clínicas multiprofissionais, que tem vários profissionais da saúde, é ali a chance do profissional fazer um monte de coisas inadequadas e depois ficar com a cabeça estourando. A gente recebe muitos profissionais nessas condições. Na jornada, eu vou mostrar para vocês como regularizar diferentes tipos de estabelecimentos, pequenininho, pequeno, médio, grande, justamente para vocês não terem retrabalhos e dor de cabeça lá na frente, tá? Quem me escreveu isso foi a Patrícia. Paty, inclusive também, a partir da semana que vem, que são as nossas lives diárias, às 8 horas da manhã, vou falar sobre adequação física, fica ligadinha, por quê? A primeira coisa que eu preciso identificar quando eu vou ter 2 ou mais salas, 2 ou 100 salas, não importa. A partir do momento que eu vou trabalhar em espaço multiprofissional, eu vou precisar definir o modelo do meu negócio. Vocês estão percebendo que regularização sanitária não é só ficar aqui falando de POPs, de lixo, não. É uma visão 360, por isso que a gente forma profissionais formadores de opinião.
Porque o conhecimento é libertador, é poder, tá? Ju, na lei da estética diz que o esteticista é que deve ser RT no consultório. Sim, porém ele ainda não tem conselho. E é por isso que eu expliquei aqui. O profissional esteticista, ele entra no estabelecimento de estética tipo 1, dentro do limite de atuação dele, e ele não precisa ter a responsabilidade técnica emitida pelo conselho. Tá bom? Então, o profissional esteticista entra no tipo 1 do estabelecimento de estética. Isso, Gessé, como eu expliquei aqui na live, para o profissional esteticista basta ter o diploma dele de graduação reconhecido, né, numa instituição reconhecida pelo MEC, e ele já pode atuar no estabelecimento tipo 1. Ele pode ser o responsável técnico, utilizando somente o diploma dele de estabelecimento tipo 1, tá bom? Enfermeira esteta pode ser máximo risco? Dependendo do procedimento, sim. Gente, toxina botulínica é máximo risco, tá? Para quem não sabe, toxina botulínica é máximo risco. Por quê? É um procedimento injetável, mas é um medicamento. A toxina botulínica, para quem não sabe, é um medicamento, é um produto biológico. Diferentemente da intradermoterapia. Na intradermoterapia, eu tenho, por exemplo, a aplicação de enzimas. A gente sabe que esse não é o nome certo, né? Mas é popularmente falado. A aplicação de enzimas é um procedimento de alto risco. Mas a aplicação de toxina botulínica, por ser um medicamento, é máximo risco. Assim como um preenchimento, né, com ácido hialurônico, o preenchimento é alto risco, mas a aplicação da enzima hialuronidase é máximo risco, porque ela é um medicamento, tá? Muitos profissionais brincam com a vida dos pacientes. Então, somente médicos podem fazer a hialuronidase? Eu volto a pergunta para vocês. Quais são os conselhos de classe que tem qual conselho de classe que tem legislação específica para uso de medicamentos injetáveis? Gente, é olhar a legislação, não sou eu. Não é o outro professor ou outro palestrante, a internet. São vocês. Olhem, qual é o seu conselho de classe? Tem uma legislação que determina os critérios que você deve utilizar para fazer a aplicação de medicamento injetável? Se ele tem, você precisa adotar para que você possa fazer. Se ele não tem, é porque está fora do seu escopo de atuação. Está fora do seu limite de atuação. E, infelizmente, a gente ainda vê conselhos de classe orientando erroneamente os próprios profissionais do conselho, que foi no caso da aplicação da enzima hialuronidase, que eu mandei um mega texto no post para o conselho de classe, até hoje eles não me responderam. Gente, não é questão de ser classe A, eu sou da área de atuação A, B, C, é do meu conselho, tá? Da minha formação. Só que um conselho de outra região, de um outro estado, falando pro profissional que ele podia fazer a aplicação de enzima hialuronidase injetável. Manipulada ainda. O que está proibido desde novembro de 2023. E fora que o conselho nem tem legislação para o profissional fazer essa aplicação dentro de um estabelecimento de estética. Tá bom? Como faço para me inscrever no curso da Vigilância Sanitária? Você está falando, Léo, do Vigilante Expert. O Vigilante Expert é um curso que a gente forma consultores sanitários. Ele só abre uma vez por ano, tá? Esse só abre uma vez por ano, é uma turma por ano. A gente está agora, em abril, a gente está formando mais uma turma, é a 4ª turma. Essa vai para a 5ª turma. Fala com a gente, chama a gente pelo direct, tá? Ou pelo WhatsApp. Como consigo essa planilha? Léo, qual planilha? Eu falei de tantos documentos aqui. Na jornada, o Thiago acabou de lembrar. Na jornada, gente, que é o meu treinamento gratuito, ao vivo, online, a gente vai para um ambiente, a gente vai para um estúdio para que você tenha o melhor aproveitamento. Lá
todos os materiais, lá vai ter vários presentes, bônus para você profissional realmente poder se regularizar, para você ter o seu guia. A jornada Seu Espaço em Dia com a Vigilância Sanitária é o meu treinamento para que você possa entender o passo a passo da regularização de acordo com o seu estado atual, para que você possa trabalhar sem medo de uma denúncia, de uma intercorrência, de uma fiscalização sanitária, e para que você possa se preparar para uma fiscalização sanitária para tirar nota máxima. É só você digitar jornada aqui no campo comentários, vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Tem certificado de participação para quem estiver ao vivo. Então já reserva a sua agenda e passe também a jornada, avise aos outros profissionais, porque quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos, gente. Não adianta só você ali estar atrás de conhecimento, porque conhecimento é para ser compartilhado, como a gente faz aqui com vocês durante as lives. Vejo vocês quinta-feira, às 8 horas da manhã, e semana que vem, todos os dias, às 8 horas da manhã. Lembrando que no nosso YouTube tem muitos materiais. O YouTube é Defina Estética. Lembrando que a gente não atua só na área da estética, na área da saúde, áreas afins também. E também aqui nos nossos stories e no feed diariamente com informações de qualidade. Beijo, gente. Obrigada!